Olá, bem-vindo ao canal Doutora Renata Machado. Aqui a gente fala de forma simples sobre coisa séria. E o tema de hoje é puberdade, dando sequência a um vídeo anterior que eu fiquei devendo algumas imagens, eu dei muitos conceitos e hoje eu vim trazer slides para vocês. Se você não viu o outro vídeo, dá para seguir nesse daqui, mas depois corre lá que vai te ajudar. Mas eu vou repetir alguns conceitos básicos para a gente entender bonitinho o que eu estou trazendo aqui. Em primeiro lugar, que adolescência e puberdade são coisas diferentes. Quando eu digo adolescência, eu estou me referindo a uma faixa etária. É um conceito da Organização Mundial de Saúde para pessoas entre 10 e 20 anos. Puberdade é a fase da vida em que o corpinho de criança está se transformando em corpo de adulto. Então, é a manifestação dos caracteres sexuais secundários. Crescimento de pelos, testículo, pênis no menino, crescimento de mamas, arredondamento dos quadris, etc. nas meninas. Geralmente, a puberdade acontece dentro da adolescência, mas às vezes começa um pouquinho antes, e isso é normal. E nem todo adolescente está em puberdade, às vezes demora um pouquinho mais. Isso varia bastante. É considerado normal começar a puberdade entre 9 anos e 14 nos meninos e entre 8 e 13 anos nas meninas. Então, um adolescente de 12 anos pode ou não estar em puberdade. Deu para entender? E a puberdade não é bagunçada assim, existe todo um critério de como que a normalidade precisa acontecer. Um pediatra muito famoso chamado Tanner, ele classificou esses estágios da puberdade, são os estágios puberais de Tanner. Não tem classificação zero, hein, gente? Zero ou é peguinha de prova ou tem alguma coisa errada. Então a gente fala M de mama, M1, que é a mama infantil. Então tem só o mamilozinho. Às vezes a menina é mais gordinha e faz um volume, mas isso não é M1, não é M2, quer dizer, é M1. A gente tem que palpar para ter certeza que aquilo ali é tecido mamário. Considera-se M2 quando tem esse aumento do volume, mas por tecido mamário, não gorduroso. É aquela pedrinha dolorida. Quem é mulher vai se lembrar, quem tem filha que já começou a adolescência vai ver que é bem diferente da gordura, porque é um tecido mais endurecido e ele dói ao ser tocado. Isso significa que agora essa menina está em puberdade. M3, esse tecido mamário, ele passou da areola, então ele já cresceu um pouquinho mais. Uma coisa importante é que a cada mudança de estágio, considera-se normal demorar pelo menos 6 meses, entre 6 meses e 1 ano de um estágio para outro. O M4 é melhor visto até de lado, quer dizer que cresceu mais um pouco do que o M3 e tem uma segunda voltinha aqui na areola, então faz uma projeção do tecido mamário da areola só. O M5, essa mama cresceu mais, é uma mama adulta e não tem mais essa projeção, já é uma mama no final. Não tem a ver com o tamanho de mama. A mama em si, ela não é só tecido mamário, tem muita gordura, mas tem a ver de onde que está esse tecido. Se não tem, se está só na areola, se aumentou, se teve essa segunda voltinha. E isso aqui é muito importante porque diz quando que a criança vai ter. Aliás, no caso praticamente adolescente, quase todos, né? Nessa fase mais final, já estão acima de 10 anos de idade. Quando que a gente espera que tenha esse aumento da velocidade de crescimento? Quando que vem a menarca? Quando que vai parar de crescer? Tem tudo a ver com os estágios puberais. Geralmente, a menarca acontece, a primeira menstruação, nessa fase aqui. Então já está numa fase bem final. E quando começa a puberdade, bem nesse iniciozinho do M2, a criança já tem que estar na velocidade de crescimento aumentada, maior. É o pico de estirão de crescimento. Bem diferente dos meninos. Os meninos, a gente tem acesso direto na gônada, então a gente vai palpar os testículos. Não tem zero, né? Então, G1 é infantil, é um testículo infantil. O G2, se você for olhar bem de pertinho, é muito parecido. E às vezes olhando a gente não vê diferença. A diferença está mais na palpação. Então esse testículo é maior que esse, mas isso é muito discreto. Para eu ter certeza disso eu tenho que palpar. Quer dizer que esse testículo ele está com um volume de 2,5 centímetros no maior diâmetro, que equivale a 4 ml. Esse número mágico significa o quê? Entrou em puberdade. Pode ou não ter os pelinhos aparecendo. Aliás, pelo, eu vou fazer um vídeo só para pelo, porque é outro departamento. Então, eu tenho um aumento do testículo e um amolecimento, ele fica um pouquinho mais mole, a bolsa cresce um pouquinho.
no G2. No G3, agora que eu vou ter crescimento de pênis. Aqui o pênis ainda é do tamanho infantil. No G3, o testículo cresce mais, a bolsa cresce mais, ela desce mais. E a gente tem aumento na extensão do pênis. G4 tem mais aumento de comprimento de pênis, mas agora tem aumento de espessura de pênis. E o G5, já o rapaz já é um homem adulto, já tem uma genitália completamente adulta. Diferente das meninas, os meninos vão ter o pico de crescimento mais tardio, G3 para G4. Eles começam mais tarde, tem um pico mais tardio e o pico de crescimento deles ele é maior. Todas essas diferenças de hormônios sexuais, de como que a puberdade acontece entre meninos e meninas, é uma das coisas que justifica por que os meninos são maiores que as meninas. Filhos de mesmo pai e mesma mãe geralmente ficam 13 centímetros maiores. Mas esses detalhes você vê no meu vídeo sobre por que os meninos ficam maiores que as meninas. E puberdade tem tudo a ver com crescimento. E pra gente entender isso, eu vim trazer aqui 2 casos. Quem não viu meus vídeos anteriores, eu vou dar uma explicadinha. Quem não entender direitinho, corre lá para você entender. Para entender por que além da questão psicológica, começar a puberdade muito cedo faz muito mal pro crescimento. Então, vamos lá. TH, eu quero dizer Target Height, ou altura-alvo. É a conta de quanto que essa criança tem de potencial genético lá quando for adulto. A gente coloca isso aqui, isso é muito individual, né? A criança já tem essa genética pré-estabelecida, depende só do tamanho do pai e da mãe. Então eu sei que essa criança devia estar crescendo aqui, entre essa linha e essa linha. Mas ela começou os sinais puberais um pouco antes da hora. Então lá com 7 anos e meio começou o M2, tá lá em cima. Mas olha só, bolinha onde ela realmente está, xizinho é onde a idade óssea leva essa mocinha. Se você tá meio confuso com esses conceitos, corre nos vídeos de crescimento e tem um de idade óssea que explica bem em detalhes. Mas se não é puberdade precoce, começou um pouquinho antes, a criança cresce muito, o osso tá para frente, mas olha só, uma coisa compensa a outra. Menstrua um pouco mais cedo, então ela parecia que ia ficar muito grande seguindo aqui, mas não, ela não vai ficar tão grande, ela cai, mas cai para o normal daquela família. Isso não é puberdade precoce, apesar de ter começado antes do limite tradicional de 8 anos na menina, não avançou tanto, não cresceu tão exagerado, o osso não foi tão para frente. Então é só um avanço constitucional de crescimento e puberdade. Olha esse outro caso. Mesmo potencial genético de estar entre essa linha e essa, começou com 7 anos e meio, está aqui quase na linha amarela, cresceu muito. Só que olha só o que aconteceu, menstruou muito cedo e o osso, o xizinho, foi muito pra frente. Então ela menstruou muito novinha, não teve mais jeito de crescer e ficou muito pequena. Isso é um quadro clínico clássico, uma curva de crescimento clássica de uma puberdade precoce que não tratou. Então a gente trata a puberdade precoce, claro, por questões psicológicas e também por essa questão de não deixar a criança ficar muito pequena quando adulto. Se você quer todos os detalhezinhos, corre lá nesse de idade óssea que você vai entender bem detalhes. Coloca aí o seu like, me conta o que você achou do vídeo, deu para entender direitinho. A ideia é falar para leigos, mas está um pouco científico aqui, mas também falar só por cima, isso a gente encontra em qualquer lugar. Eu quero dar uma diferenciada e contar um pouco para vocês dessa fisiologia aqui. O que você achou? Deu para entender? Não deu para entender? O que vocês querem que eu explique melhor? Me conta aí. Vocês me acham para tudo que é lado. Canal do YouTube, claro, tem o meu e-mail, meu Instagram, Blogspot, que tem um texto bem comprido sobre o assunto. Se você tem interesses maiores, corre lá que tem muita coisa. Face, bom, você me acha e não deixa de se inscrever no canal e de visualizar esses vídeos mais antigos que explicam esses detalhes aí, tá bom? E até a próxima, que eu vou falar sobre o tratamento da puberdade precoce. Até lá!